Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Aurélio Borchardt. Sou uma pessoa de cor branca, estatura baixa, cabelos baixos. Estou calçando sapatos pretos, calça da cor azul marinho e uma jaqueta também da cor azul marinho. Estou no estúdio do IFRO Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo tem uma parede branca com os dizeres EAD Mudando Realidades. A disciplina que nós vamos trabalhar é Gestão de Projetos, do MBA em Gestão de Instituições Públicas. E o nosso conteúdo é Identificação, Seleção e Priorização de Projetos. Onde que se dá essa seleção e priorização de projetos? Dentro daquele item que a gente identificou logo no dia da nossa apresentação, em que a gente falava de fazer a distinção entre portfólio, programas e projetos. Na verdade, quando a gente fala em identificar, selecionar, priorizar projetos, nós estamos trabalhando com a ideia de um portfólio. O que é um portfólio? Onde nós podemos conter uma infinidade de projetos ou uma seleção, uma determinada quantidade de projetos. Tá? Então, vamos nessa. Inicialmente, nós vamos ter a possibilidade de entender o que são cestas estratégicas. Dentro dessas cestas estratégicas, como nós fazemos priorização e seleção de projetos. Vamos também estabelecer o detalhamento dos critérios de seleção. Além disso, vamos estabelecer também uma nota de corte através de notas mínimas e notas máximas do projeto. E aí vamos rodar o modelo e fazer o balanceamento da carteira. Essa é a proposta da nossa aula de hoje. Além disso, vamos também compreender como que a gente elabora um termo de intenção de projeto, para que a gente não tenha que fazer um projeto muito extenso, um projeto muito detalhado, antes mesmo que ele tenha sido selecionado para a sua devida aplicação, né? Por uma instituição pública, que é o nosso caso. Tá? Então lembre-se que durante a aula nós vamos ter a ideia, a noção do que é um TIP, ou um termo de intenção de projetos. Seguindo, vale relembrar da primeira aula, da aula 1, a ideia que a gente trabalhou sobre estratégia. Então, nós trabalhamos aqui com a concepção estratégica de projetos. Na primeira aula, nós fizemos uma distinção entre gestão de projetos e gestão estratégica, ou gestão estratégica e gestão de projetos. Agora, nós estamos aproximando a gestão de projetos da gestão estratégica. Como que funciona isso, professor? Então, existem basicamente duas formas de conceber projetos estratégicos. Uma que a gente chama de top-down, que é a mesma coisa que dizer, olha, os projetos estão sendo emanados de cima para baixo, ou da diretoria, ou do nível estratégico para o plano estratégico, não é? Ele está sendo desdobrado lá para o pessoal tático, pessoal operacional. E a visão bottom-up, ou a concepção bottom-up, seria aqueles projetos que são solicitados ou emanados, não é? Do pessoal do nível operacional e tático para as necessidades estratégicas. Ô, professor, que legal, né? Então a gente conseguiu fazer um link entre a aula 3 e a aula 1. De que forma? Quando a gente falava da importância de distinguir gestão estratégica da gestão de projetos, mas a gente saber que, em determinado momento, nós precisaríamos, principalmente nas instituições públicas,
que trabalham com essa visão de projetos, saber contextualizar, né, os nossos projetos. Eles são projetos que estão sendo demandados da alta direção, da instituição, da presidência, do escritório de projetos, ou são projetos que estão nascendo, não é, dentro da estrutura de trabalho diária, pelos setores, ao longo da organização, não é, entre os setores da organização, ou vice-versa, não é? Ele está acontecendo em função, né, de uma necessidade das pessoas que trabalham, dos servidores, dos líderes, dos projetistas e também da própria instituição. Então nós sabemos que toda instituição ela tem uma visão estratégica, ela tem além da visão estratégica, ela também tem, ela consegue colocar essa visão estratégica através de um mapa estratégico. Então, se a gente fosse uma empresa, por exemplo, privada, a gente ia trabalhar uma perspectiva estratégica chamada finanças, outra chamada clientes, outra de processo interno, aprendizado e conhecimento. Mas como nós estamos tratando de instituições públicas, nós vamos dizer que no nosso mapa estratégico, nós vamos trocar as finanças por orçamento. Ah, professor, então significa que é importante que a instituição pública ela compreenda bem qual o seu orçamento e ela também saiba utilizar esse orçamento de forma responsável, especialmente porque a gente sabe que hoje nós temos as leis, como a lei de responsabilidade fiscal, né, que determina, né, que orienta que toda instituição pública utilize o seu orçamento de forma responsável. Diferente das instituições privadas, que têm o objetivo de lucro. Então é por isso que nós tratamos a parte de orçamento como orçamento e não como finanças. Para lembrar disso. E a parte que seria de clientes, né, a perspectiva de clientes, a gente trata como sociedade. E as outras, a gente pode trabalhar na mesma linguagem, né? Então, pessoal, para cada perspectiva, por exemplo, do orçamento, eu vou ter diversos objetivos que podem ser chamados de temas estratégicos. Quando eu tenho, por exemplo, 3 objetivos, objetivos 5, 6 e 7 de orçamento, não é? Nós teremos um tema estratégico. Não é? Então, dentro desse tema estratégico, nós já conseguimos avançar bastante nessa concepção nossa, top-down ou bottom-up, para um pensamento de seleção e priorização de projetos. Então, se for um órgão público, eu vou tentar usar essa nomenclatura ou essa descrição. E aí, continuando, quando a gente está numa visão bottom-up, né, de baixo para cima, é solicitado às áreas que proponham projetos, né? Então, uma unidade organizacional, como assessoria de gestão estratégica, planejamento ou escritório de projetos, olha aí o escritório de projetos aparecendo. Então, toda instituição pública hoje, ela vai organizar os seus projetos de alguma forma, em alguma unidade organizacional. Tem sido muito comum, não é, a criação dos escritórios de projetos, sejam eles administrados por um servidor ou por uma equipe, ou já numa visão de gerenciamento ágil, utilizando o guia PMBOK ou não, utilizando metodologias, utilizando abordagens, utilizando ferramentas, né? Então, cada instituição pública vai buscar fazer um gerenciamento conforme ele avança nesse seu conhecimento sobre gestão de projetos, né? Nesse know-how de gestão de projetos. Então, ele vai analisar, consolidar e alinhar as propostas de projeto ao plano estratégico. Então, quando eu estou numa visão bottom-up, eu estou dizendo que os projetos estão nascendo com base lá nas
perspectivas estratégicas, nas temáticas estratégicas que fazem parte do mapa estratégico, que está contido no planejamento estratégico ou até mesmo na gestão estratégica do órgão. No caso do IFRO, como exemplo, a gente tem o nosso plano de desenvolvimento institucional, que é todo baseado na estratégia de onde nós queremos estar daqui a 4 anos. E para isso, nós desenvolvemos muitos projetos a partir desse PDI, ou olhando para ele, né, ou acabamos chegando até ele, né, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento do plano. Tá? Mas os projetos eles estão muito alinhados com o nosso PDI, tanto numa visão bottom-up, como numa visão top-down. E aí, pessoal, surge o nosso termo de intenção de projeto, dentro dessa concepção estratégica. Então, ó, no contexto da concepção estratégica, não é interessante dificultar ou burocratizar a proposição de projetos. Então, nós vamos estabelecer formas, maneiras de dizer o que a gente quer desenvolver em termos de projetos, ou propostas de projeto, ou ideias de projeto. E aí, ó, entretanto, os projetos devem ser propostos dentro de um padrão. Então não podemos só dizer assim, eu tive uma ideia, vamos transformar essa ideia num projeto? Vamos pegar lá o guia PMBOK e vamos pegar e estruturar esse projeto em 49 processos, 10 áreas de conhecimento, 12 princípios, 8 domínios, utilizando a 6ª e a 7ª edição, e vamos colocar ele para seleção, para ver se a gente é selecionado dentro da nossa instituição. E aí a gente chega lá, depois de gastar muito tempo, variados recursos, uma mão de obra muito grande, a gente acaba nos frustrando, né, e não tendo o nosso projeto classificado ou aprovado, né, naquele momento. Então, vejam bem que para isso, nesse sentido, existe o termo de intenção de projeto, que nós vamos chamar de TIP. Então eu posso ter um TIP, 2, 3 ou N termos de intenção de projeto. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, né, ela também é possível de ser visualizada no famoso Canvas de projeto, que é uma ferramenta, né, onde a gente consegue visualizar essa intenção de projeto em uma página, né? O que não é diferente da nossa proposta. A diferença aqui é que nós temos um texto, não é? Uma forma descritiva de mostrar o nosso projeto. Mas, basicamente, eles trazem as mesmas estruturas ou a mesma estrutura para se caracterizar como uma intenção de projeto ou uma ideia que está prestes a virar um projeto. Então, quais são elas? Então, um TIP vai conter os seguintes campos. Objetivo, isso é muito importante, porque o objetivo ele está diretamente vinculado àquele tema estratégico. Então, se eu quero ter projetos que estão alinhados, estão voltados para a estratégia da nossa instituição, o meu objetivo tem que ser muito bem formulado. A partir desse objetivo, eu preciso justificar o motivo pelo qual esse projeto ele é importante para a nossa estratégia, para a estratégia da instituição. Além disso, esse projeto também ele precisa estar muito bem determinado se ele é uma elaboração interna ou externa, é uma proposição que vem de outros órgãos ou de outros parceiros, ou de outras partes interessadas, não é? Ou stakeholders. Quais os benefícios que esse projeto vai trazer, né, para a nossa instituição? Ele é um benefício que está voltado para melhorar o conhecimento dos servidores, para melhorar a tecnologia que existe, ou ele vai trazer um benefício para a sociedade? Lembra da sociedade como perspectiva do nosso mapa estratégico? Então, ele tem que trazer benefícios. Então, eu preciso dizer quais benefícios, não é, ele vai proporcionar. Pode ser mais de um, não é? Eu posso ter
mais de um benefício, ou 2 ou 3. Então isso tem que estar bem claro. Mas quanto mais simples é um projeto, mais chances ele tem de ser selecionado, de ser aprovado para ser executado, para ser colocado em execução. Precisamos descrever o produto, fazer uma descrição do produto ou serviço, né? Qual será a entrega, né? Esse produto, ele vai entregar, né? Qual será a entrega final? Ela vai ser parcial? Ela vai ser em etapas? Será um produto? Será um serviço? Duração estimada, né? Qual que é a duração que nós vamos, qual o tempo que a gente vai levar para executar o projeto? Nós vamos levar 6 meses, 1 ano, 5 anos? Ou vai ser um projeto dentro do framework ágil de 2 a 4 semanas? Né? Então isso também precisa estar claro nesse nosso termo de intenção de projeto. A outra coisa importante que tem, o item 6, é o orçamento estimado. Não precisa ser necessariamente o valor final. A gente pode trabalhar dentro de uma faixa. Mas a gente precisa dizer por quê? Porque nós trabalhamos com recursos limitados no orçamento das instituições públicas. A maioria delas tem os seus recursos já destinados, né? Por exemplo, vamos ter aí a Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, resolveu investir no ano de 2023 um orçamento da ordem de 3 milhões para realizar uma coleta seletiva, para realizar programas de melhoria da limpeza urbana, para trabalhar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí ela vai trabalhar nesse sentido, dentro desse orçamento. Ela não pode destinar mais recursos. Por isso, precisa fazer uma seleção de intenções de projeto que estejam alinhados com os objetivos, temas e perspectiva estratégicas da prefeitura. Precisamos determinar as partes interessadas. Quem que são as partes interessadas? São os stakeholders, né? Famosos stakeholders. Olha, professor, tudo isso aqui a gente tem no guia PMBOK, né? PMBOK. A gente lembra de ter visto isso. Ou na edição 6 ou na edição 7. E aí, pessoal, para nós que somos da área pública, precisamos também dizer se é uma indicação de um projeto de determinação legal, né? Então vejam que o nosso termo de intenção de projeto, ele é bem facinho de ser elaborado. Quantas páginas, professor, precisa para a gente elaborar um termo de intenção de projeto? Né? Da mesma forma que a gente tem o Canva de projeto, a gente também, que só ocupa uma página, nós podemos elaborar também esse nosso termo com uma página, no máximo 2, porque a gente não quer ainda detalhar o projeto, queremos só mostrar qual que é a nossa intenção, mas de uma forma estruturada e organizada. E aí, pessoal, entramos na aula, né? Na parte da aula onde a gente começa a fazer a nossa seleção, independente do modelo top-down ou bottom-up, nós precisamos organizar os projetos. E aí nós vamos chamar de cestas. Outros projetistas vão chamar de estudantes da área de projeto, especialistas, né? Vão chamar aí de... vão dar outra denominação para cesta. Por exemplo, quando a gente está sorteando, a gente vê o sorteio lá dessas Copas Internacionais, é muito comum a gente ouvir o nome pote, né? Então a gente coloca o nome dos times, das seleções ou dos times, nos potes, e aí vai sendo sorteado, né? A partir do momento que eles vão entrando, vai sendo feito as chaves. É mais ou menos como se fosse isso. Então, cestas aqui é no sentido, não que é uma cesta de resíduos sólidos. A gente colocou a imagem apenas para ilustrar. Olha que legal, não é? Eu tenho uma cesta amarela, eu tenho uma cesta da cor preta, eu tenho uma cesta da cor azul, eu tenho uma cesta da cor verde.
Então, cada cesta dessa aqui representa uma perspectiva estratégica ou uma temática estratégica que eu vou levar em consideração na hora de organizar a minha seleção de projetos. E é para isso que existem essas cestas estratégicas, para que a gente organizem. Vejam essa aqui que seria muito difícil, né? Para mim, essa cesta 1, a 2, a 3 e a 4 são iguais, então não teria por que a gente fazer seleção, se elas representam a mesma perspectiva, a mesma cor, no nosso caso, a mesma temática. Então seria mais fácil a gente colocar tudo num balaio, não é isso? Legal, que aula legal, não é, professor? Estamos tratando de um tema importante, não é, que é identificação, elaboração, seleção, priorização de projetos e depois o balanceamento de uma forma bem ilustrada, né? E aí, pessoal, temos aqui um exemplo, né, de cesta estratégica, e aí nós vamos voltar lá para o nosso mapa estratégico, né? Colocamos aqui como atividade fim, suporte atividade fim, fortalecimento e uma perspectiva legal. O exemplo 2 vai trabalhar com a perspectiva sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento e orçamento. E aí, vamos pegar como base, então, o nosso exemplo 2 para continuar. E aí, o que seria, então, priorizar e selecionar projetos a partir, né, dessas cestas estratégicas, né, dessa visão de cesta estratégica? A priorização e seleção acontece nas cestas estratégicas por meio de critérios. Então, precisamos estabelecer critérios, que são parâmetros usados para estabelecer uma comparação, para a gente fazer uma escolha, um julgamento ou avaliação. Então, por exemplo, nesse desenho, nós temos aqui várias bolas, né, na perspectiva 1, perspectiva 2, perspectiva 3, perspectiva 4, 5, 6. E aí, elas vão entrar dentro do processo de priorização e seleção, e nós vamos selecionar, por exemplo, né, projetos selecionados, somente o projeto 1 e o projeto 2. Né? Então, é uma forma. Por quê? Porque ele atende o que está sendo requerido pela gestão estratégica. Que os projetos estejam voltados, seus objetivos sejam voltados para a sociedade, para os projetos internos, para o aprendizado e crescimento, especialmente através dessas iniciativas que estão postas aí no slide. Ah, legal. E agora, o que nós temos? Nós temos também a necessidade de definir o critério, não é? Critério que pode eliminar o projeto ou classificar o projeto. Então nós queremos, por exemplo, de uma seleção de 250 projetos, é lógico que não queremos eliminar os projetos, mas precisamos estabelecer esses critérios. Por quê? Porque talvez não exista orçamento para todos os projetos, não existam pessoas para executar todos os projetos, não exista infraestrutura, né, para suportar todos os projetos, e também não esteja na gestão estratégica ou no mapa estratégico, né, na perspectiva estratégica para um determinado período de tempo da nossa instituição pública. Então, podem ser utilizados critérios únicos para todas as cestas ou critérios específicos. E aí nós vamos usar esses dois tipos. Um que elimina e outro que classifica. E aí, qual que é a descrição do eliminatório? Aqueles que não atendidos excluem o projeto. Exemplo de critérios, né, que poderiam excluir o projeto. O prazo do projeto tem que ser inferior a 4 anos. Ah, professor, então significa que se o projeto tiver 5 anos, ele vai ser desclassificado ou ele vai ser eliminado, né, no primeiro filtro que a gente fizer de seleção? É isso aí, né, porque ele não atendeu um critério básico da nossa seleção de projetos, da nossa priorização de projetos.
Vamos lá. O orçamento, ele não pode ultrapassar X milhões. Junto com esse critério, eu vou ler um outro, que o projeto ele não pode consumir mais do que 20% do orçamento disponível. Beleza, professor. Então significa que eu tenho uma necessidade eu tenho um orçamento de 10 milhões de reais e eu preciso selecionar 10 projetos estratégicos. Dentre esses 10 projetos estratégicos, nós limitamos a R$1 milhão o orçamento para cada um. Mas só que eu não tive 10 projetos, eu tive 8 projetos e um deles foi orçado em 2 milhões. Significa então que eu tenho orçamento, estou dentro dos 10 milhões e não ultrapassei os 20%. Então, significa que eu não vou ser eliminado por conta disso. Eu ainda consigo estar entre os classificados. Entenderam como que a gente faz esse trabalho de critério, descrição e o que a gente coloca como pré-requisito, né, desses critérios para fazer eliminação ou classificação? Quando a gente elimina, a gente tira do processo. Quando a gente classifica, a gente mantém o projeto, mesmo que ele não seja implementado no tempo em que está sendo proposto ali essa priorização, seleção de projetos. Classificação, aqueles que atribuem a nota que classifica o projeto. Por exemplo, no nosso modelo, alinhamento estratégico, recursos disponíveis e capacidade organizacional e nível de risco. Então, esses serão os critérios que a gente vai utilizar. Então, nós temos 3 critérios, 1, 2, 3, que foram descritos anteriormente. No caso dos critérios classificatórios, deve haver uma ponderação, ou seja, deve ser distribuído o peso entre os critérios. E aí, pessoal, o que significa? Que para o primeiro critério, eu estou dizendo que ele tem um peso 5. Significa que esse peso, se a gente contar de 0 a 1, metade da importância dos projetos ou do que a gente precisa de projetos para atingir as nossas metas estratégicas, né, as nossas entregas em termos de projeto estejam próximo da visão estratégica, do nosso mapa estratégico, estão direcionados para o critério 1. Já o critério 2, 0,3 e o critério 3, 0,2. O que são pesos? Então, 50% é do critério 1, 30% do critério 2 e 20% do critério 3, num total de 100% das notas que nós vamos atribuir. Ou seja, das notas que terão adicionado essa ponderação, ou terá sido feita essa ponderação. E aí vamos elaborar os critérios eliminatórios e classificatórios com os respectivos pesos. Considere o órgão escolhido anteriormente, né, no nosso modelo hipotético e as cestas estratégicas, né, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então nós temos que lembrar de fazer um detalhamento. Para cada critério devemos sempre identificar item, descrição, objetivo e forma de avaliação. Então, se nós tínhamos já a ideia do que é o critério e o peso que nós vamos associá-lo, então aqui está o critério e aqui está o peso desse critério. Agora também nós precisamos, nessa nossa avaliação, definir o item, a descrição, o objetivo e como será feita essa avaliação, que escala que nós vamos utilizar para poder avaliar os projetos, né, que entrarão na seleção. Então, dentro do critério alinhamento estratégico, nós vamos ter 2 itens: contribuição às metas estratégicas e demanda da alta administração. Qual que é a descrição da contribuição às metas estratégicas? Pontua a iniciativa de acordo com a provável contribuição para a meta. Aquele tipo que tiver alinhado, não é, com essa necessidade, ele vai receber uma pontuação melhor. Qual que é o objetivo dessa avaliação?
avaliar a contribuição da meta ou da iniciativa à meta estratégica. E aí eu vou priorizar aquelas de maior impacto positivo, né? Porque a gente não pode ter um impacto negativo. Como que eu vou dar nota nesse sentido, nessa avaliação? Nesse caso, a gente estabeleceu as notas 1, 5 e 9. 1 para baixo impacto, 5 para médio impacto e 9 para alto impacto. Então vejam que as notas elas saem de baixo, médio para alto, relacionado ao impacto, né, que está previsto, né, aquelas que de maior impacto. E aí, por exemplo, nós identificamos dentro do termo de intenção de projeto, que está sendo avaliado, que realmente ela é de alto impacto. Então, nós vamos ver lá na frente que eu preciso pegar essa nota que está sendo atribuída, que é o 9, e multiplicar pelo seu respectivo peso. Tá? Assim também precisamos fazer com o outro item, porque os dois vão pontuar, né? Então, assim como a gente já fez a leitura do primeiro item, dispensa aí a leitura do segundo. Vale ressaltar que no segundo item do alinhamento estratégico, que é demanda da alta administração, a classificação ou a avaliação, né, ela teve uma escala de 1 a 9, porém ela não teve a nota 5. Ou ela é sim ou ela é não, né? Ou ela contribui ou não contribui. E aí, seguindo a nossa mesma tabela, agora já no critério 2, né, que é recursos, ó, peso, critério, nós temos também, de novo, item, descrição. A nossa planilha, ela continua, a nossa tabelinha continua, o nosso quadro, né, de avaliação. Tá? Então, para recursos, o que muda? Né? Precisamos entender o item, situação de implementação dos recursos, equipe para realizar o projeto, prazo para implementação. Veja que são 3 itens distintos, né? Um trata de recursos de implementação, outro vai tratar de equipe, de pessoas, né? Para poder tocar o projeto, e o outro vai tratar de tempo, né? De prazo para implementação. E aí nós temos várias formas, né, de fazer a escala na avaliação. Por exemplo, nos recursos eu tenho de 1, 3, 5 e 9. Né? Então, quando é um projeto que ainda não foi iniciado e ele está somente com 20% de percentual de implementação, a nota dele vai ser baixíssima. Se eu tenho um projeto ou um termo de intenção de projeto, né, que ele já está em execução, né, ele já está na sua implementação quase total, e ele está só dependendo de recursos, por exemplo, ele vai ter uma nota maior. Por quê, pessoal? Isso aqui é importante. Por que que ele vai possuir uma nota maior, né? Porque esse projeto ele não traz mais risco. Ele está quase concluído, não é? Então, talvez, com o esforço da equipe, não é? Com o esforço, não é, dos gestores, com o esforço, não é, de todas as partes, né, interessadas no projeto, a gente esteja próximo de ter um projeto concluído. Então, a chance dele dar errado é muito pequena. Então, é uma proposta muito boa. E aí, pessoal, para cada item, descrição, objetivo, nós vamos ter uma avaliação, uma forma de avaliar. E sempre lembrando que a nota que a gente tiver, nós vamos fazer a multiplicação pelo peso nos respectivos itens, para compor a nota do critério. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou passar esse slide para a gente. E aqui é para a gente entender, né, que nós estamos falando lá das perspectivas estratégicas, né? Essas nossas cestas estão voltadas aqui para as perspectivas, né? E aí nós fazemos aqui uma conferência. Olha, vamos ver se dentro das notas atribuídas lá, a gente realmente, né, está alinhado com as perspectivas do nosso mapa estratégico, né, das nossas metas estratégicas. Né? Então, onde tem uma marcação, um xizinho, significa que ali houve uma aproximação, né? Houve
houve ali uma aproximação ou esteve alinhado com a meta estratégica, né? Ou com a perspectiva estratégica, ou com o mapa estratégico. E agora que nós temos nota, né? Nós temos uma consolidação das notas dentro das nossas cestas, né? Estratégicas, precisamos falar da nota de corte, né? Então o que seria a nota de corte? Uma nota onde nós vamos dizer assim, olha, abaixo de 20, todo projeto que tiver abaixo, com nota abaixo de 20, ele será eliminado. Ou será, ele será classificado, mas só serão implementados aqueles projetos que tiverem uma nota acima de 28, né? E por aí vai. Então, nota de corte, na prática, né, a cesta estratégica com os respectivos critérios serve para estabelecer uma linha de corte objetiva, não é? Dos projetos, por pontuação alcançada. E aí a gente seleciona projetos. Para definir a nota de corte é necessário identificar a nota mínima e máxima que os projetos poderiam ter para os critérios e itens escolhidos. E aí o que a gente faz? Volta lá na nossa planilha, peso, critério ou quadro, né? Item, descrição, objetivo, avaliação, e agora a gente acrescenta nota mínima, nota máxima. Então, para cada um daqueles que a gente viu, a gente tinha lá, por exemplo, no alinhamento estratégico, nas metas estratégicas, a nota mínima 1 e a nota máxima 9. Então, qual que é a minha nota mínima ponderada que eu posso ter no critério? Se eu pegar a meta ou o item, contribuição à meta, e o item, projeto demandado pela alta administração, né, eu vou aqui multiplicar esse mínimo com o meu peso. Então, 0,5 vezes 1 é igual a 0,5. Assim também é para o segundo item desse mesmo critério. 0,5 é o meu peso vezes a nota mínima 1. Então, eu só consigo atingir meio. Então, meio desse item mais meio desse item. Então, minha nota mínima desse critério é 1. E a máxima segue a mesma linha, né? A máxima é 9, então eu vou ter que multiplicar 9 vezes o peso nesse item e 9 vezes o peso nesse item. 4,5 mais 4,5, minha nota máxima é 9. Ah, que legal, professor, tá ficando bom, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ter a mesma, né, para o outro critério, não é, que é recursos, a mesma metodologia, né? Veja que aqui é 1 e aqui é 9, né? Tá? Professor, faltou aqui, né? Faltou, mas a gente acabou de incluir, né? Então, nota mínima é 1 e a nota máxima é 9. E aí a gente faz a mesma sistemática. Pondera a nota mínima e a nota máxima. Por quê, pessoal? Porque eu estou falando de selecionar, de cortar projetos, né? De classificar projetos. E aí a gente faz o cálculo, né? Para cada critério. E aí, dentro de cada critério, né, nós tivemos aí a nota mínima 2,3, que elimina os projetos, e 20,7, que classifica. Ô, professor, que legal isso aí, né? E aí, mas e se eu não entendi direito agora, hein, professor? Como que a gente vai fazer? Isso aí a gente vai continuar estudando lá no ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos ter uma tarefa, né, para a gente trabalhar a partir da elaboração do termo de intenção de projeto, e aí nós vamos também ter oportunidade de ir conversando mais, né? Através dos nossos materiais de apoio, através do chat, através das várias interações, para a gente poder chegar a uma compreensão e poder saber ser avaliado, ou até mesmo avaliar, né, quais os projetos deverão ser selecionados. Então, para rodar o modelo, a gente colocou aí, né, um exemplo de um orçamento disponível de 3 milhões, uma lista de projetos selecionados, né? E aí estabelecemos aí a nota máxima 20, né? E com a sua legenda, projetos com notas iguais ou superiores, né, a 16,56 estão selecionados. Quem é 16,56? É a nossa nota
de corte, não é? Que seria uma nota aí que não significa que o projeto será descartado, mas ele também não vai ser selecionado imediatamente. Ele vai ficar lá, né, no stand-by, esperando, né, orçamento, por exemplo. Se houver, e a nota mínima, estabelecemos 2,3, projetos com notas abaixo de 16,56 estão cortados. Se houver critérios diferentes para as cestas, as notas mínimas e máximas devem ser calculadas para cada cesta estratégica. Então, pessoal, existem várias formas de a gente fazer isso, existem ferramentas computacionais, existem ferramentas de gerenciamento de projetos, né, da própria PMI, né, do Instituto de Gerenciamento de Projetos, que propõe aí como trabalhar com essa priorização e seleção que eles chamam de portfólio, né? Portfólio que contém vários projetos. No exemplo prático, pegando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Porto Velho, dentro de um orçamento de 3 milhões, conseguimos selecionar projetos que passaram por aquele filtro, né, de avaliação do seu alinhamento com a estratégia. Nesse caso aqui é a estratégia de sustentabilidade, né? E aí foram selecionados, vejo que todos os projetos estão ligados aí à área, né, de sustentabilidade, especialmente aos resíduos sólidos, né? Então, um projeto de educação ambiental de 347 mil e a necessidade que nós temos ainda, né, no nosso município, né, de implantação do aterro sanitário, 2 milhões e 500 mil. E aí sobrou 153 mil. Então, professor, a gente selecionou só 2 projetos? Lembre-se que isso aqui é um modelo, é apenas um modelo hipotético, é um exemplo. Por mais que a gente tenha buscado ter uma base na realidade, né, desses números, mas a gente não considera ele como um modelo real, ele é hipotético. Então, o restante que a gente vai observar quais os projetos que poderiam ser implementados com esse recurso, né? Esse recurso que sobrou. E aí nós fomos olhar na lista, pegamos aqui o 5º da ordem, né? Inclusão de catadores, que é 100 mil reais. Qualquer outro projeto não daria para ser implementado em função de não ter orçamento. Aí eu posso passar o 5º para o 3º lugar? Posso. Né? Então, isso é muito comum. Por quê? Porque a gente precisa utilizar orçamento. O orçamento público é para ser utilizado. Nós vamos descartar os projetos dos ecopontos, da coleta seletiva, da compostagem doméstica? Não, nós vamos manter na lista de prioridade e assim que tiver orçamento, a gente coloca para executar esses projetos. E aí temos também as contingências, né? Se precisar de dinheiro, por exemplo, como era uma proposta inicial, a gente pode, né, pegar os 53 mil que sobraram, né, para contingências dos projetos que entrarão em execução e poderão ter o seu orçamento alterado, né, por diversos motivos. Por questões de legitimidade, o processo de definição dos critérios deve ser uma construção coletiva, né? Então nós não fazemos isso sozinhos, pessoal. Não é o professor Marcos que fez isso, ou que vai fazer a definição, né? O processo de definição dos critérios. Os critérios, itens e pesos devem ser avaliados pela alta gestão, que é quem tem condições, né? Conhecimento para poder validar isso. Após rodar o modelo pela primeira vez, deve-se dar o retorno da nota obtida pelo projeto para os respectivos proponentes. Então as pessoas precisam saber, quem propôs o projeto, né, se esse projeto ele foi aceito, foi eliminado, foi classificado, vai ser solicitada a sua execução. Em seguida, conceder prazo para que eles sejam revisados e ajustados. E aí os TIPs vão começar a ter, né, uma cara de projeto. E aí, pessoal, partimos para o balanceamento de projetos. O que é balancear projetos? É analisar a distribuição dos projetos nas cestas, né, estratégicas. Por exemplo, se a gente utilizasse a cesta resultado institucional, processos internos,
aprendizado e estrutura, orçamentos e finanças, ó, tudo verdinho. Começamos com 83 no total, 50 aqui, 30 aqui, né? E aí, desses 83, vamos, originalmente, né? Foram propostos 83, mas a gente vai fazer uma rodada, porque a instituição não consegue colocar todos de uma vez. Então vamos selecionar só os verdinhos aqui. Por quê? Porque é o que a gente tem mais, a instituição tem mais necessidade para aquele período, não é? Para aquele período de médio, de curto, médio, né? E longo prazo, né? Que está delineado no seu mapa estratégico. Então, de 83, a gente faz um balanceamento, verifica o que é mais urgente e já faz o primeiro corte, né? E aí depois fazemos um segundo corte, se for necessário. Desses 24, a gente passa para 15, na mesma metodologia, aí, na mesma ideia. Então, pessoal, o que vimos hoje na nossa aula? Né? Então, a gente viu que é importante definir cestas estratégicas, definir critérios, detalhar critérios, item, descrição, objetivo e forma de avaliação, definir a nota de corte, rodar o modelo pela primeira vez, analisar os tipos de cada projeto e atribuir nota conforme os critérios, analisar o balanceamento original, como nós vimos agora, e após a primeira rodada, se refletir a expectativa da alta gestão, então finalizar. Se não, fazer uma nova rodada até a gente chegar nos poucos projetos, né, que poderão rodar naquele período. Verificar o orçamento disponível, como a gente fez o teste, o modelo, não é? Do orçamento da prefeitura para a área de sustentabilidade, especialmente de resíduos sólidos, informar as notas dos projetos para os seus proponentes e, se for preciso, solicitar ajustes e rodar o modelo, né, a segunda vez. Aí analisa o balanceamento, finaliza, e essa sistemática a gente vai finalizando aí a nossa aula de identificação, de priorização, de seleção de projetos dentro de uma ideia, né, de portfólio. Então vamos pensar aqui dos nossos alunos. Se a gente tem em média 250 alunos por turma no MBA de Gestão de Instituições Públicas, se a gente tivesse que selecionar projetos de todos os alunos, será que a gente conseguiria selecionar 250 projetos para serem aplicados simultaneamente? Né? Então fica aí a nossa dica, né, para os alunos e a gente espera que vocês tenham tido a oportunidade de aprender um pouquinho e a gente continua, né, conversando sobre gestão de projetos lá nas atividades. Então, um forte abraço e seja ágil. Educação à distância, mudando realidades.